Boa tarde a todos e a todas, eu sou Ana Paula, aluna da agronomia do 4º ano. Estou aqui hoje para apresentar o dia de campo de variedades do maracujá. Estamos na cidade de Marialva, na propriedade Nova Aliança do senhor Egmar. A gente vai falar um pouquinho com ele quais que as dificuldades que ele encontra ao produzir o maracujá. Vou pedir agora para o proprietário se apresentar, falar um pouquinho de como que é a produção dele. Senhor Egmar. Boa tarde a todos, eu sou Egmar Garcia, produtor de maracujá aqui na cidade de Marialva. Senhor Egmar, quando que o senhor começou a produzir maracujá? Por que o senhor começou a produzir? Eu comecei a produzir maracujá na propriedade em ano de 2010. Eu visitei algumas propriedades na cidade de Marialva e eu me interessei muito pela cultura. Aí eu comecei a plantar também, a cultivar o maracujá. Então me encantei com o maracujá. Desde sempre o senhor cultivou essas variedades que o senhor tem aqui agora, que a gente vai apresentar? Em 2010 eu comecei com o amarelo, o azedo, né, que é o Catarina hoje que eu mexo, né? E o doce amarelo. Depois eu introduzi essas outras variedades, que é o pérola e o peroba também. Então hoje o senhor tem 4 variedades aqui na Hoje propriedade? Tem 4 variedades. Quais são mesmo as variedades? São o Catarina, que é o azedo, o amarelo doce, o peroba e o pérola do cerrado. Entendi. Quais que é as dificuldades que o senhor encontra mais na produção? As dificuldades maiores que eu achei até agora foi a polinização, o troca de pólen, né? Que é o horário um ou outro é diferente e ocupa muito mão de obra da gente. É a dificuldade maior que eu achei no maracujá, a polinização. Entendi. O senhor tem alguém para ajudar o senhor aqui na... Não, aqui é agricultura familiar. Familiar, né? Eu e a esposa. Senhor Egmar, como que é a comercialização dos maracujás? A comercialização do maracujá é feita na feira do produtor de Maringá. Comercializo lá. Então o azedo eu comercializo vendendo por quilo, a R$5 o quilo, e o doce a R$10 o quilo. Então eu comercializo na feira do produtor, vendo direto para o consumidor. Entendi. Qual que o senhor vende mais lá? O mais que tem saído mais é o azedo, né? O Catarina. Que é o mais comum, né? É, o açúcar, é isso. É o que eu mais comercializo lá. E qual que o senhor consegue agregar mais valor? O senhor consegue vender? O que eu consigo agregar mais valor é o amarelo doce. Entendi. O valor é melhor. Quanto que tá o quilo que o senhor está vendendo? R$10 o quilo do amarelo doce. E do Catarina? O Catarina, R$5 o quilo. O peroba, que é o escuro, né? O peroba, ele sai na média de R$15 o quilo, o peroba. Só que a produção é menos um pouco, mas ele é R$15 o quilo. E quanto ao pérola, senhor Egmar, o senhor também já comercializa ele? Não, o pérola nós começamos a introduzir na propriedade agora, né? Então eu não tenho mais ou menos assim o valor que vai ser comercializado. Mas futuramente a gente vamos ver qual que é o futuro dele, né? Vamos ver como que nós podemos comercializar o valor dele. Entendi. Senhor Egmar, além do maracujá, qual outra cultura que o senhor produz aqui também? Aqui a gente comercializa e produz também a pitaia. Pitaia? É uma cultura que eu gostei muito e faz 4 anos que eu introduzi na propriedade, então estamos com a pitaia, 800 pés, estamos aí produzindo também pitaia. É grande também, né, o pomar de pitaia? Aqui tem um pouco de pé já aqui, ó, de pitaia. Aí tem alguns pés aqui já. Então, senhor Egmar, eu vou agradecer pela disponibilidade, a atenção do senhor desde o início, a ajuda com tudo. E uma boa produção, uma boa venda para o senhor aí. Muito obrigado pela ajuda, viu? Eu que agradeço, muito obrigado, hein? A propagação do maracujazeiro é feita normalmente por meio das sementes que vêm dos frutos. Então, esses frutos são selecionados de plantas previamente selecionadas, que se mostrem mais vigorosas, produtivas, precoces e resistentes a doenças e pragas. E onde tem essa planta deve ter o fruto grande, maduro e com uma boa porcentagem de polpa. Então, o produtor vai até a sua produção e vai analisar os primeiros frutos que estão sendo formados. Esses primeiros frutos vão ser selecionados porque eles são os mais vigorosos e vão ter uma maior concentração de polpa. Então, com essa polpa é feito a semente, que vai secar, passar por processo de secagem e fermentação, e assim essas sementes vão formar as novas plantas para a próxima safra do produtor. Aí vocês me perguntam, esse tipo de processo pode ser feito, que é chamado de semente salva?
Com a variedade do maracujá, que é o Catarina, pode ser feito. Porque como ele é uma variedade, se for feita semente salva a cada safra, não vai perdendo a produção. Mas se o produtor estiver trabalhando com um híbrido, como o F1 da Embrapa, isso não pode ser feito. Porque com o passar da safra, se ele for fazendo a semente salva, vai perdendo a heterose do híbrido. Então vai caindo a produtividade da lavoura do produtor. No ciclo normal do maracujazeiro, em agosto é realizado o vazio sanitário. E lá para setembro, mais ou menos, é realizado o transplantio das mudas para o campo. Então elas vão se desenvolver e começar essa fase reprodutiva. Lá para novembro, dezembro, começa a formação dos primeiros frutos. E são esses primeiros frutos no maracujá azedo que são selecionados para fazer as sementes, porque eles serão os frutos maiores e mais vigorosos. Então é feito um processo com ele, que vai retirar a polpa, botar para fermentar, depois de 2 dias secagem, e assim esse maracujá azedo pode ser armazenado na geladeira por mais de 1 ano, que não vai perder a sua porcentagem de germinação. As variedades doce, peroba e pérola do cerrado não podem passar pelo processo de armazenamento como o maracujá azedo. Então, o ciclo de produção de mudas dessas variedades começa em março e abril. E os frutos selecionados são os últimos frutos da safra. Então, o produtor vai até a sua lavoura, seleciona os últimos frutos mais vigorosos, que não têm resquícios de doenças ou pragas, e assim retiram a polpa desses frutos para fazer a fermentação e a secagem. Logo após a secagem, como não pode ser armazenado, já é levado direto para a semeadura em substrato nas células. Então, como esses frutos são selecionados? Para o maracujá azedo, ao produtor, ao verificar a primeira leva de formação dos frutos, ele vai até a sua lavoura, marca esses frutos que estão sadios e bem danados, porque essa primeira leva de frutos vão ser os frutos que vão ter mais vigor e terá uma maior concentração de polpa. Então ele vai ter esse fruto, amarra uma redinha nele, e quando esse fruto estiver maduro, ele vai cair na redinha. Quando caiu na redinha é porque ele está bem granado, com bastante polpa e semente, então o produtor vai levar ele para o processo de formação de mudas. Após a fase de seleção dos frutos, essa polpa contendo a semente pode secar naturalmente ou passar primeiramente pelo processo de fermentação. O produtor Egmar realiza o processo de fermentação, que serve para controlar a antracnose, que é uma doença que é transmitida via semente. Então, para controlar essa doença, é feita a fermentação. Vamos ver agora como é realizado todo o processamento de produção de mudas, desde a fermentação, secagem e produção de mudas nas células. Então, o produtor foi até sua lavoura e selecionou o fruto. Esse fruto é retirado da polpa e colocado em saquinhos plásticos para iniciar o processo de fermentação. Essa fermentação deve ocorrer na sombra, em um lugar arejado. Então, colocado em saquinhos plásticos. O saquinho é vedado. E deixado na sombra em volta de 2 a 6 dias para acontecer o processo de fermentação, que vai controlar a antracnose. Passado de 2 a 6 dias, o saquinho, por causa da fermentação, vai estufar. E também a mucilagem vai ficar mais concentrada, facilitando a separação da mucilagem da semente. Então, o saquinho fermentado é colocado numa peneira e vai ser lavado para acontecer separação da mucilagem da semente. Após ter passado pelo processo de lavagem e ter ocorrido a separação da mucilagem da semente, essas sementes são colocadas para secar durante 2 a 6 dias. Quando elas estiverem completamente secas, se for o caso do maracujá azedo, podem ser armazenadas na geladeira por mais de 1 ano. Mas se for o maracujá doce, peroba ou pérola do cerrado, elas têm que ser imediatamente semeadas nas células com substrato. Então, após passar pelo processo de fermentação e secagem, as sementes secas são trazidas para a estufa. Essa estufa é onde tem um ambiente totalmente controlado, seja em temperatura, irrigação. Além disso, a estufa tem que ser um ambiente com tela de anti-anfídio, para que não possa, os pulgões não entrem na estufa e causem a virose, que é a principal doença que acomete o maracujazeiros. Então, as sementes secas são trazidas para a estufa e colocadas normalmente de 1 a 2 sementes por célula. Quando elas germinarem e emergirem
acima da superfície do substrato, é feito o raleio, deixando apenas uma muda por célula. O substrato deve ser fértil, livre de patógenos e apresentar porosidade, para favorecer a aeração das raízes e também o seu crescimento radicular. Esse substrato pode ser uma mistura de 2 partes de substrato comercial, uma parte de casco de pino decomposto, ou fibra de coco ou vermiculita. Primeiramente, é semeado em bandejas para facilitar o manejo do produtor. Assim, ele consegue ter um maior controle de uma maior quantidade de plantas, porque imagina, se ele colocar uma planta em cada tubetinho de plástico, assim ele vai ter que cada dia irrigar um tubetinho por vez. Aí, sendo semeado nessa bandeja, ele consegue irrigar uma grande quantidade de uma única vez. Após semeadas, se a semente receberem condições ótimas para seu desenvolvimento, como água e temperatura, ela vai levar em torno de 2 meses para se desenvolver e estar numa altura ótima para ser transplantada para os tubetes para formar o mudão. Porque o maracujazeiro só vai para o campo quando tem em torno de 1 metro a 1,5 metro de altura, porque assim ele vai passar menos tempo no campo e será menos suscetível para doenças que podem acometer a cultura. Como dito anteriormente, por volta de março a abril começa a produção de mudas, que é a semeadura, e todo esse desenvolvimento até a altura para transportar para os tubetes demora em torno de 3 meses. Deu 3 meses, vem para os tubetes e ficam por volta de mais 3 meses, até atingir a altura de 1,5 metro. Quando atingir essa altura de 1,5 metro, que é por volta de setembro, final de setembro, também já vai ter passado o perigo de ter geadas aqui em Maringá. Assim, elas vão para o campo mais vigorosas, porque elas estavam em ambiente controlado, com temperatura e irrigação, e também com esse tamanho bom de 1,5 metro, elas vão ter um período menor para incidir doenças nela. Boa tarde, meu nome é Júlia, sou aluna do 4º ano e eu vou falar um pouquinho sobre o maracujá azedo. Bom, mundialmente, a espécie Passiflora edulis é a de maior importância comercial e é conhecida popularmente como maracujá azedo ou maracujá amarelo. O Brasil é o maior produtor e maior consumidor desse maracujá. Estima-se que 95% de todos os pomares produzidos no Brasil de maracujá sejam desse maracujá azedo. O maracujá azedo ele pode ser cultivado em todas as regiões do Brasil. Lembrando que essa cultura ela não tolera geada e nem tolera solos encharcados, o que favorece, né, a ocorrência de doenças no sistema radicular. A flor do maracujá azedo só abre uma vez e fica aberta por algumas horas. Normalmente, a abertura floral do maracujá azedo ocorre a partir do meio-dia nos períodos quentes. Sendo assim, se nesse período não ocorrer polinização nem fecundação, essa flor será abortada. A abelha mamangava é o principal polinizador do maracujá azedo. Assim, para o percentual de vingamento de frutos não depender apenas do número de mamangavas presentes no pomar, é indicado fazer polinização manual. Diferentes sistemas de condução podem ser usados no maracujá azedo. O principal delas é a espaldeira, que é o que o produtor tem aqui na propriedade. Bom, a espaldeira ela tem a facilidade de construção, facilidade para os tratamentos fitossanitários, adubação, irrigação, poda, polinização manual e também a colheita. As principais doenças no maracujá azedo são a bacteriose, a virose, a verrugose, a antracnose e também a podridão das raízes. E as pragas podem ser divididas em 2 grupos, que são as lagartas desfoliadoras, que posteriormente viram borboletas, e também os percevejos. Normalmente, nas cultivares de maracujá azedo, os frutos se soltam naturalmente da planta quando já estão maduros. A coleta desses frutos deve ser feita recolhendo-se os frutos que caem da planta ou os que ficam presos. É aconselhável que essa colheita seja feita de 2 a 3 vezes na semana, para evitar que os frutos se deteriorem no campo. Tem várias formas de utilização desse maracujá azedo. Eles podem ser usados para suco, para bebidas, uso na gastronomia também.
uso em cosméticos, em medicinais e também frutas frescas. Bom, boa tarde a todos, meu nome é Natália, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o maracujá doce. O maracujá doce, ele é da espécie Passiflora alata, ele é originalmente da América do Sul, mais precisamente da Amazônia, e por ele ser um fruto doce, bastante saboroso, ele é mais destinado para o consumo in natura do que para industrialização. Bom, aqui na propriedade também é feito a polinização manual para o maracujá doce. Também pelo que já foi falado anteriormente, que a porcentagem de frutos que são vingados é maior. Outra característica também é feita parte do manejo, é a retirada dos restos florais. Aqui a gente vê a corola da flor, ela deve ser retirada porque se for deixado, ela vai causar danos nessa parte do fruto, que é o pescoço, chamado popularmente de pescoço. O fruto do maracujá doce, ele tem um formato semelhante ao mamão papaya. Ele puxa, quando ele está maduro, um amarelo bem intenso, puxado ao alaranjado. E um fruto classificado como de qualidade, ele vai ter um porte médio, um tamanho médio, e um peso de 300 a 500 gramas. E visualmente ele deve ser liso, porque um fruto danificado, com algum dano, para o consumidor não é atraente. Então por isso que ainda mais com a retirada da corola, né, para não ficar com o pescoço do fruto danificado, ele deve ser visualmente liso, com a cor amarela puxada ao alaranjado, e isso vai agregar um maior valor ao fruto. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o maracujá BRS Pérola do Cerrado, que tem o nome científico de Passiflora cetaceae. Esse é uma espécie de maracujá brasileiro que é silvestre. Ele foi obtido do melhoramento genético e foi lançado pela Embrapa no ano de 2013. Esse maracujá BRS Pérola do Cerrado, ele apresenta 4 aptidões, que é o consumo in natura, também o processamento industrial, que é para fazer sucos, geleias, doces, sorvetes, e ele também tem um ótimo potencial ornamental, porque ele dá ramificações densas e uma flor branca muito bonita. E além disso, ele tem propriedades funcionais que são benéficas à saúde. Por exemplo, a polpa, ela tem propriedades anti-estresse. Como podemos ver, os frutos são globosos ou levemente alongados. Eles são menores que o do maracujá azedo e quando maduros, a casca tem coloração verde claro. E o peso desse fruto, ele varia de 50 a 120 gramas. A polpa, ela tem uma coloração amarelo creme, um sabor adocicado, também uma baixa acidez e um aroma muito agradável. Esse maracujá, por ele ser rústico, ele apresenta maior tolerância e maior resistência às doenças, geralmente que acometem o maracujazeiro, que são as doenças de parte aérea, como a bacteriose, a virose, a antracnose e a verrugose. Por ser altamente vigoroso e resistente a doenças, vai precisar de menos defensivos agrícolas, então tem um grande potencial para o sistema orgânico e para o sistema agroecológico. Para o pequeno produtor familiar que está procurando uma boa alternativa, esse maracujá Pérola do Cerrado é uma excelente. Por quê? Além de apresentar essa resistência a doenças, ele tem um sistema radicular mais robusto, então é mais tolerante ao estresse hídrico. Ele apresenta uma boa resposta à adubação e à irrigação, e a planta tem uma vida útil de 10 anos. Esse é um maracujá diferente, porque mesmo maduro ele conserva a cor verde claro. Então, o sinal que ele está maduro é quando cai o fruto no chão. Como podemos observar, cada folha tem uma flor. E essa flor se abre à noite por volta das 8 horas, as quais permanecem abertas
até às 9 horas da manhã do dia seguinte. A polinização pode ser feita manualmente, o que é indicado para garantir vingamento dos frutos, ou pode ser feita pelos morcegos, que é o principal polinizador. O sistema de condução pode ser em espaldeira vertical, com fio de arame, ou pode ser condução enlatada ou parreira. Nesse tipo, os ramos se distribuem melhor, havendo menor efeito de sombreamento, o que possibilita a obtenção de maior produtividade em comparação ao sistema em espaldeira. A Emater de Marialva está incentivando o produtor a conhecer, produzir, plantar e comercializar esse maracujá pérola do cerrado. É importante, quando o produtor for para o mercado, ele mostrar para o consumidor o produto, apresentar, porque já é conhecido por alguns, mas ele está se popularizando somente agora. Então, para o produtor de maracujá, esse maracujá se mostra uma alternativa muito boa, porque além dele ser resistente a doenças, ele também é muito produtivo, ele entra no mercado de frutas especiais e ele vem ganhando muita força de mercado. Bom, como eu disse anteriormente, o produtor ele também cultiva o maracujá peroba. Ele é da mesma espécie que o maracujá comum, que é azedo. E um diferencial que ele tem com o maracujá azedo é que ele é doce, ele é um fruto doce, então também é destinado ao consumo in natura. Outra característica dele é que o fruto, durante a sua maturação, ele fica verde. E quando ele fica granado, né, como assim dizemos, o fruto ele torna a sua coloração arroxeada, que é o caso daqui. Aqui o fruto ele já está pronto, ele fica nessa coloração arroxeada, mais escura. E outro sinal que ele também já está pronto para colheita é quando ele cai do pé. Um diferencial que o produtor tem aqui com relação ao peroba, em relação aos outros cultivares, é que ele não precisa fazer a polinização manualmente. Os próprios insetos aqui da área, principalmente as abelhas, fazem esse papel. Então, pessoal, vou falar aqui um pouquinho da morfologia da flor do maracujá. A flor maracujá, ela apresenta uma flor hermafrodita, ou seja, ela possui as estruturas femininas e masculinas na mesma flor. As anteras são as estruturas masculinas que contêm o pólen. Aí os estigmas são as partes femininas que recebem o pólen que fecundará o ovário, logo abaixo. A flor do maracujá apresenta cheiro característico e grande quantidade de néctar, tornando-se bastante atrativa para vários insetos polinizadores. O pólen produzido em determinada flor não é capaz de fecundá-la e nem pode fecundar com eficácia. As demais flores produzidas na mesma planta, então deve ser feita polinização manual. A polinização manual deve ser feita da seguinte maneira: na hora de polinizar, o produtor deve tocar os dedos nas anteras até que elas fiquem cobertas de pólen e tocar levemente nos 3 estigmas da flor. Aí você vai fazer isso na polinização cruzada e você vai fazer o mesmo procedimento na outra flor. A polinização manual, pessoal, ela é bastante eficiente nos pomares porque ela garante um pegamento de fruto de aproximadamente 80% daquelas flores que forem polinizadas manualmente. Já quando ocorre a polinização por insetos polinizadores, como a mamangava, por exemplo, acaba reduzindo para 13% o pegamento de frutos. Por isso é importante o produtor adotar a polinização manual para garantir uma maior produtividade na sua lavoura. Olá a todos, agora a gente vai ter uma breve conversa a respeito do vazio sanitário e da importância do produtor estar adotando essa prática aí no seu manejo. Bom pessoal, por que fazer então o vazio sanitário? Dentre várias doenças que podem ocorrer na plantação, uma que vem ganhando destaque é o vírus do endurecimento do maracujá. E o que ocorre com esse vírus, né?
ele vai aí causar danos ao fruto, ele deixa a casca mais rígida, causa uma lignificação da casca e diminui o volume da polpa, né? Então reduzindo aí a qualidade do fruto do produtor e trazendo danos de até 60% da sua produção. Pessoal, então como que vai ocorrer esse vírus, né, na área do produtor? Esse vírus ele é transmitido por afídeos, por pulgões. E o que acontece? O pulgão não é considerado uma praga no maracujá, mas ele vem e vai fazer uma picada de prova. O que seria essa picada de prova? Ele vai chegar na folha do maracujá e vai dar uma picadinha para ele provar para o consumo dele, para se é a palatabilidade do consumo dele. E ele não gosta, então ele vai picar e vai pular para a próxima planta do lado. E com isso ele pode estar tanto adquirindo o vírus e transmitindo para as outras plantas. Bom, o que a gente pode falar então aí sobre o vazio sanitário, né? Ele foi uma prática aí que ela começou sendo praticada principalmente em Santa Catarina. Santa Catarina é considerada uma região de maior produtora de maracujá do Brasil. E lá ganhou destaque, né, a incidência da doença, perdas significativas. E foi então aí estipulado uma lei. O produtor lá ele tem a obrigatoriedade de estar fazendo esse vazio sanitário por lei. E o período que você, como que fica então esse vazio sanitário? O vazio sanitário ele se inicia aí no período de 1º de julho até 31. Então o produtor tem que fazer um planejamento para ele retirar a sua plantação de maracujá até 30 de junho, voltando à implantação dia 1º de agosto. Sabendo disso, o produtor ele conta com outras alternativas aí que ajudam no combate dessa doença. Uma vez que essa doença, vale lembrar que ela não é como uma doença fúngica, né? Ela não tem uma medida de controle curativo, então tem que ser adaptado essas estratégias que são medidas preventivas. Então, para auxiliar na prevenção aí, na convivência do produtor com o maracujá e o vírus, tem algumas recomendações. O que seriam essas recomendações? Primeiramente, sobre a produção de mudas. Vai ser por obrigatoriedade, a partir da safra 21/22, a produção de mudas tem que ser feita em ambientes protegidos, em ambientes controlados, principalmente com telas anti-afídio, para que não ocorra então a presença dos pulgões durante a produção de mudas, né? Contaminando ali as plantas na sua fase inicial. Outra questão, com essa produção de muda, o produtor pode estar implantando então na sua área de cultivo mudas mais grandes, que são consideradas os mudões. E quais são os benefícios dele estar implantando essas plantas já elas em tamanho, em porte maior? Elas vão ser umas plantas mais robustas, né, mais rigorosas, sendo menos susceptíveis ao patógeno, e elas adquirem de certa forma uma precocidade. E quando essas plantas já instaladas em uma área onde o produtor faz o manejo correto, o produtor faz uma boa adubação, tem uma boa condução, elas vão estar refletindo aí muito bem na produtividade final, onde vai estar compensando o produtor nesse gasto elevado que ele vai ter por estar adquirindo as mudas. O que é legal a gente estar destacando também é que durante esse período de vazio, que vai estar com a ausência das plantas, o produtor pode estar entrando também com uma aplicação onde ele vai estar fazendo uma descontaminação da sua área. Ele pode estar aplicando uma calda sulfocálcica, pode estar fazendo uma aplicação com cloro nos palanques,
nos arames. E assim, então, o que vai, né, vai beneficiar ele? Além de ele estar reduzindo então, o inóculo do vírus a zero, ele também vai estar contribuindo para reduzir patógenos que causam a doença da antracnose e da verrugose. Então, é muito benéfico, então, também essa manejo, essa alternativa de manejo. Outra coisa que o produtor pode estar adotando junto às práticas, entre as linhas, fazer a implantação de gramíneas como planta de cobertura. Por que as gramíneas? As gramíneas, elas não são consideradas plantas hospedeiras do vírus, né? Então, além dele estar colocando em sua área uma planta que não vai estar aí aumentando a incidência do vírus, é uma forma de estar contribuindo com ele no manejo de plantas daninhas. Não vai ter espaço aí entre as linhas para o crescimento de plantas daninhas que poderiam ser plantas hospedeiras, né, para o vírus. Então, pessoal, essas seriam algumas alternativas e recomendações que a gente tem que passar. É importante para o produtor vinha adotando essa prática aí. Ainda aqui na região não é de tão conhecimento dos produtores, mas a gente já vem informando aí, a Emater já vem passando conhecimento para eles, a adoção da prática, porque ela só tem que trazer benefícios, né? Vai reduzir aí a incidência da doença, a severidade e, consequentemente, vai refletir na produtividade do produtor.